Olá, amigos. Estamos dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Médiuns. Eu sou Claudete Moura e estaremos nesse programa continuando o assunto anterior que estávamos trabalhando, falando na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 9, onde Kardec fala dos locais assombrados. E resumindo o que nós falamos, nós já vimos que alguns espíritos sempre têm uma insistência de mostrar a presença deles em alguns lugares, e é por isso que surgiram, então, as crenças de locais assombrados. Então, às vezes os espíritos se apegam às coisas terrenas, como nós falamos no programa anterior, às vezes eles têm preferência por certos lugares, às vezes eles gostam da presença humana, então eles procuram lugares habitados para ficarem perto de pessoas. Tem espíritos que querem sentir esta energia dos encarnados para eles também se sentirem vivos. E às vezes também eles anunciam sempre a presença em lugares e horas marcados, desejam se comunicar. E também, às vezes, vingar-se de certas pessoas, como nós já falamos. Às vezes, por punição para o próprio espírito, eles permanecem num lugar, por exemplo, onde eles cometeram um crime. Então, na Revista Espírita, de 1860, Kardec, então, relata um fato no mês de fevereiro de 1860, na Revista Espírita, que fala da história de um danado, que era um espírito que se manifestava bruscamente num determinado lugar, e ele acabou, com a sua presença, amedrontando, colocando terror no morador da casa, e ele veio a ter um mal súbito de pavor por causa da presença desse espírito e acabou desencarnando no local. E o filho deste senhor que desencarnou também decidiu que estaria ali desafiando esse espírito e levou uma bofetada no rosto. Então vejam bem que às vezes até manifestações físicas, o espírito chega até a se materializar, porque ele conseguiu então dar uma bofetada no rosto desse moço. Como esse caso tomou uma proporção, assim, entrou em muita evidência, então foi levado para a Sociedade de Estudos Espíritas, e em trabalhos mediúnicos eles tentaram então chamar esse espírito, evocar esse espírito para saber qual que era o problema, por que ele estava desse jeito. Ele era um espírito tão ruim, tão assim inferior, mas abrutalhado, que ele não quis se comunicar. Então, o mentor do trabalho, que era São Luís, explicou que era um espírito muito prejudicado por tudo que ele já tinha vivido, por outros crimes que ele havia cometido. E qual que era a punição desse espírito? Ele só ficava nesse local que ele cometeu esse crime, porque a mente dele ficava presa ali, e quando ele conseguia se distanciar desse local, ele só ficava na escuridão, ele só ficava... Então, depois de muito tempo, de várias evocações, de várias orações por intenção desse espírito, porque nós sabemos que a prece ajuda demais nessa melhoria do espírito, ele até que ficou mais um pouquinho moderado e conseguiram então interrogá-lo. Ele contou do crime, e ele contou de um crime anterior, que ele tinha assassinado seu irmão, depois ele assassinou a sua esposa. Então vejam bem, era um espírito que tinha um histórico muito comprometido, mas com o tempo e com as orações, até ele foi ficando mais tranquilo
e preparado para então pagar suas contas. E daí ele foi muito ajudado neste trabalho da Sociedade Espírita. Bom, nós vimos também que muitos assumem só por capricho, a menos que eles exista nesse local ou nesses locais pessoas em que eles têm simpatia e eles acham que podem protegê-lo. Porque nós tivemos já exemplos que quando nós levamos nomes de determinadas pessoas para os trabalhos mediúnicos, para fazermos uma vibração, se a pessoa está sentindo algum mal, ela está sentindo alguma influenciação espiritual que a está perturbando, e muitos espíritos falaram, às vezes, que a pessoa não era má, mas eles gostavam de ficar junto porque eles sentiam uma proteção com essa pessoa. Então, nem sempre é por vingança, nem sempre é porque os espíritos querem prejudicar, mas também eles gostam de ficar juntos, né? Bom, espíritos que já são desapegados das coisas materiais, como nós já falamos, eles podem também momentaneamente se pronunciar, né, e dar preferência a certos lugares. Então, uma coisa é certa, onde nós estivermos, sempre estarão espíritos ao nosso lado. E eles só podem assombrar certos lugares porque eles acham ali a oportunidade de manifestar a presença deles. Então, nós já vimos também que pessoas boas também podem ser perturbadas. E nós citamos até já exemplos de Chico Xavier, que muitas vezes era perturbado pelos espíritos, muitas vezes também porque a gente, segundo a visão deles, o pensamento deles, a gente atrapalha o trabalho que eles estão fazendo. Que trabalho é esse? É de influenciar negativamente alguma pessoa ou de pretender se vingar de alguém. Então, como prova de paciência, também eles podem ser perturbados para testar até que ponto eles conseguem aguentar e também incitá-los a que se melhorem, porque eles podem pensar, se eu estou sendo influenciado e perturbado por um espírito, é porque acho que em mim ainda tem algo que esses espíritos estão utilizando. Então, incitam essas pessoas a se melhorarem, né? E nem sempre, porque a gente fala assim, às vezes uma pessoa tão boa, como que ela pode ser perturbada? Nem sempre as que falam de virtudes possuem realmente essas virtudes. Os que possuem qualidades reais são quase sempre aquelas que ignoram essas qualidades ou nem falam a respeito. Como que a gente vai expulsar esses espíritos? Atraindo os bons espíritos, fazendo o maior bem possível, os maus vão fugir. Então, o que Kardec aconselha? Sede sempre bons e só tereis bons espíritos ao seu lado. Se nós formos sempre bons, nós vamos então ter a companhia dos bons espíritos nos aconselhando. E sobre a prática do exorcismo, o que dizer isso? Os espíritos se divertem ao serem tomados pelo diabo, porque na prática do exorcismo acha-se que aquele espírito que está ali perturbando a pessoa, influenciando, é o próprio diabo. Essa é uma crença que foi trazida pela Igreja Católica, pelo cristianismo. Mesmo que Jesus muitas vezes fala nessa linguagem do diabo para se fazer entender, porque até antes Moisés, no Velho Testamento, falava muito desta presença desse espírito do mal, que foi chamado de diabo, mas que na realidade vem da palavra daimon, que quer dizer espírito. Então foi a religião católica que deu essa conotação
de espírito, de diabo. Então, esses espíritos que têm essa intenção mal, eles se divertem. Eles se divertem ao ser tomados pelos diabos, porque eles sabem que diabo não existe. E também esses espíritos que não têm más intenções e que aparecem perturbando as pessoas, eles são sofredores. E como que a gente pode aliviar esses sofredores? Fazendo prece por eles. Lembram-se do caso da Revista Espírita, História de um Danado? Como ele foi melhorando pelas preces, pelo interesse que as pessoas tinham em que ele se melhorasse. Quanto aos espíritos brincalhões, eles se afastam ao ver que não conseguem amedrontar. Se eles não conseguem amedrontar, eles vão procurar outras pessoas para amedrontar. Então, os espíritos que se ligam a locais ou coisas materiais, nunca eles são superiores. São sempre espíritos imperfeitos ainda, que precisam evoluir mais. Porém, têm que ser maus, eles não têm que ser maus, não precisam ser maus ou não ter más intenções. Às vezes eles nem têm más intenções, né? Ou então eles podem ser maus e terem más intenções de perturbar, como esse aí do crime, que ele ficava ali por uma punição a ele mesmo. E alguns ficam porque querem se vingar dos familiares, das pessoas, né? Os espíritos, então, são algumas vezes companheiros úteis, quando eles se manifestam, às vezes eles podem ser mais úteis que prejudiciais, pois caso se interessem pelas pessoas, eles podem ajudá-los. Então, vejam bem que tem histórias de aparições de espíritos que viraram lendas. Por exemplo, quem não conhece a história da dama que aparece de branco no banheiro? Acho que todas as crianças de escola têm medo, às vezes, até de ir ao banheiro, porque existem essas lendas de aparições. Então, Kardec, como era muito atento, ele perguntou ao Espírito São Luís se essa história da dama branca, que já existia lá antigamente, vocês imaginem. Então não é uma coisa agora, já vem de uma lenda antiga. Ele falou, tem algo de real nessa história da dama branca? E olha o que os espíritos responderam. Veio de um conto extraído de 1000 fatos que realmente se verificaram. É uma figura das antigas mitologias escocesas e alemães que aparece em lendas populares. Então vejam bem que chegaram até nós essas lendas populares com medo dessas aparições, com medo desses espíritos que dizem em certos lugares. O que seria isso? São fatos, às vezes, que aconteceram muito antes e acabaram, então, sendo relatados pelas pessoas. Aqueles locais se tornaram, entre aspas, locais assombrados. E, então, essas lendas vieram através do tempo até nós e muitos locais, então, ficam assim, com esta lenda, com esta história. Por exemplo, aqui no Brasil, muitos casarões de escravos, onde se ouvem, às vezes, aquelas antigas fazendas, à noite, barulho de correntes, ruídos de arrastar móveis. Então, são coisas que vieram de locais antigos, onde espíritos ainda ficam presentes. Bom, hoje nós estamos terminando esse nosso estudo. Voltamos então na próxima ocasião com a continuação do capítulo 9 agora do Livro dos Médiuns, que fala da natureza das comunicações. Obrigada pela audiência. Claudete Moura para o divulgar.net.